E eu tenho certeza que se eu perguntar para você o nome de 3 pessoas que você admira muito, você vai conseguir me responder em menos de 1 minuto. Pode ser alguém da família, amigos, artistas, políticos, professores. Mas você já percebeu que quase nunca dizemos que admiramos a nós mesmos? Quando eu falo com as pessoas sobre amor próprio, autoestima, autocuidado, são assuntos muito relevantes aqui no nosso programa. Eu não estou falando apenas de aparência e motivação pessoal. Eu estou falando principalmente de ter admiração por si próprio. De olhar para a sua história e reconhecer tudo que você enfrentou e venceu. Aprender a amar suas cicatrizes, suas marcas, sua jornada. A ter respeito pelas quedas, pelo choro. Assim como você se orgulha das suas vitórias e do seu sorriso. Se amar é aceitar tudo que faz parte da gente, não apenas a parte que parece boa aos olhos dos outros. E para isso basta que você se veja cada dia com um olhar mais amoroso e mais generoso. Acredite nisso e é isso que eu mais te desejo. Sejam bem-vindos. Ai, que lindeza! Bem-vinda, Flávia Mirella, Vitória Rossi, Leonardo Tibúrcio e Leonardo Cipriano. Obrigada por estarem aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Coisa mais linda. Esse grupo existe há quanto tempo? Olha, nós estamos em turnê desde 2019, mas como somos artistas, já passamos por diversas mudanças no elenco, né? A artista vive passando em uma coisa, passando em outra coisa, mas o espetáculo vem desde 2019, cumprindo o turnê, passamos por pandemia, apresentamos em drive-ins, apresentamos para plateias quase sem ninguém por conta do medo, né, de estar em teatros, e hoje a turnê voltou com toda a força, graças a Deus, estamos aí. Com muitos shows na agenda. Né? E vale reforçar que vocês não fazem cover, vocês não são cover. Exatamente. Tanto que vocês têm figurinos próprios, vocês repaginaram, vocês se inspiram. Exatamente. Sim. O ABBA é um grupo que fez muito sucesso nos anos 70 e aí todo esse legado, essa magia deles foi trazida de volta depois pelo musical da Broadway, Mamma Mia, e depois os filmes também, né? Os filmes com o mesmo nome. Então a gente tem muita inspiração dos filmes, do musical, e aí a gente faz uma mistura de tudo, um pouquinho de cada, e o nosso show segue levando esse legado do ABBA. É muito legal. E não tem quem não saiba cantar as músicas, né? São Sim, músicas independentes, os jovens, os mais velhos, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu em algum momento. E essa questão do filme e da Broadway, né, acabou trazendo pra nós uma plateia muito mais jovem também, que se tornou fã do ABBA por conta dos filmes, por conta da Broadway. Então é muito gostoso, porque a gente faz espetáculo pra senhores de idade, pra crianças, e os dois curtem do mesmo jeito, os dois dançam. E essas cantam. roupas lindas são confeccionadas por aqui? São confeccionadas por aqui. Nós temos confecções do Bruno Oliveira, do ateliê do Bruno Oliveira, e algumas confecções de outros costureiros e figurinistas de São Paulo, que estão sempre ajudando a gente, sempre renovando os figurinos e sempre trazendo a magia do ABBA. Cada ideia, ideia maluca que a gente traz, porque isso não é comum, né? Não é uma roupa qualquer. Então a gente leva as ideias, o nosso diretor-geral também assina todas essas mudanças no show. E aí a gente tem muitas Tão lindos. Olha, muito obrigada por estarem aqui. Daqui a pouquinho a gente canta mais. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigada. Obrigada, Até gente. E para você que está em casa, bora lá falar sobre economia, finanças, sonhos e realizações. Muito boa noite às nossas convidadas. Ó, que mulherada hoje, gente. O sofá tá super feminino hoje. Mulherada empoderada. E me conte uma coisa. Vamos começar aqui com a Veridiana, especialista em finanças e fundadora do Economia Diária. Veridiana, quando a gente fala de economia financeiramente, o que é mais vantajoso? Comprar uma casa ou viver de aluguel? Essa é polêmica, hein? É porque, na verdade, não estou falando do sonho. O sonho todo mundo tem de comprar sua casa. Eu estou dizendo o que é mais vantajoso financeiramente para quem trabalha com economia. Esse é um bom ponto. Quando a gente fala de casa própria, a gente não está só falando de financeiro, né? Tem muito sonho, por que a pessoa quer aquilo, a estrutura familiar. Normalmente, quando o assunto é comparar os dois, vale mais a pena o aluguel financeiramente. Mas sempre tem que avaliar caso a caso. Não é uma regra geral, né? Não funciona assim para todo mundo, mas normalmente é isso. Olha que coisa, né? É porque... E aí, quando você fala de imóveis de baixo custo e de alto custo também? Ou essa regra vale mais para os imóveis de baixo custo? Vale para qualquer tipo de imóvel, mas pode variar por região, onde a pessoa mora, o tipo de imóvel que ela está buscando. E aí tem que fazer sempre a comparação, né? Quando a gente fala de aluguel e comparando os dois, o ideal é que quando você faça essa comparação,
tem que ver os juros que você pagaria no financiamento e o quanto você receberia do investimento. Então, é uma análise um pouco mais... Criteriosa. Exato, mais criteriosa. Agora, Thalita, você é corretora de imóveis, né? E você lida diretamente com essas pessoas e com esses sonhos, né? Sonho de comprar sua casa. Você vende os imóveis na planta e dá toda a orientação. Sim, como eu trabalho especialmente com imóveis na planta e pessoas que estão buscando o seu primeiro imóvel, a maioria delas não faz ideia nem de por onde começar. Ainda não está nesse ponto de, o que é mais lucrativo, o que eu vou ter aí de retorno financeiro. Na verdade, nem se trata de um imóvel. Se trata de uma realização, de um sonho, segurança, conforto para a família, é algo um pouco maior, né, do que apenas a realização de um bem material. E o meu papel agora é sempre ajudar essas pessoas. Tu falar para elas que a compra de um imóvel é muito mais fácil do que elas imaginam. Existem construtoras que facilitam muito o espaço. Na verdade, e eu acho que facilitar o parcelamento da entrada, né? Antigamente você tinha que ter um bom... Isso, independente, né, de se é um apartamento, uma casa mais simples ou mais sofisticada, você tinha que, se você fosse parcelar, que dar uma entrada mais robusta e depois trabalhar com esse parcelamento, muitos juros, enfim. Hoje as coisas estão um pouco diferentes, né? Exatamente. Uma das maiores dúvidas que eu recebo, né, dos clientes que vêm até mim é a diferença entre comprar um imóvel pronto ou na planta. Porque quando você compra um imóvel pronto, você tem que ter pelo menos 20% ou 30% ali do valor do imóvel já para pagar à vista. No caso de um imóvel na planta, você tem todo o período de obras para conseguir parcelar esse valor e torna aquilo muito mais tranquilo, mais confortável. Não tenha dúvida. Pan é arquiteta paisagista. Nós estávamos conversando antes de iniciar o programa que eu acho que a pandemia trouxe uma relação nossa com a nossa casa diferente, né? Claro, ficamos quase 2 anos dentro de casa, com poucas saídas, e a gente sentiu falta de cantinhos específicos. Puxa, não tem um cantinho para leitura. Puxa, minha varanda poderia ser um pouco diferente. E a gente sentiu muito falta de verde dentro de casa, de natureza, de planta, de vaso. Como é que você sentiu isso? Bom, eu não senti... quando começou a pandemia, eu já tinha me mudado para minha casa. Eu morei em São Paulo há alguns anos, passei por essa fase de morar em apartamento, de não ter muito espaço. E por eu ter uma origem, eu nasci na Amazônia Sul, enfim, vim morar em São Paulo. Então, eu antes da pandemia, já tinha sentido essa necessidade de me mudar para mais perto da natureza. Então, eu comprei um terreno num condomínio perto de São Paulo e tem um jardim bem grande, onde foi a minha fortaleza na época da pandemia, né? Mas eu percebi que, assim, 2020 e 2021 foram anos que eu trabalhei, assim, intensamente, porque eu acho que essa necessidade que a gente tem de estar perto da natureza, principalmente de ter espaço, de estar do lado de fora, é uma coisa que é natural do ser humano, né? A nossa origem é a natureza, a gente veio da natureza, nós somos animais também. Então, a gente passou, durante, sei lá, séculos dentro de um piloto automático, sei lá, em apartamentos, trabalhando loucamente, enfim, e a pandemia veio e deu uma chacoalhada, assim, e meio que acordou a gente de que para ver que a qualidade de vida, não só dentro da nossa casa, mas no trabalho também, é muito importante. E aí as pessoas começaram a olhar para casa, né? Para a questão do espaço, para a questão da relação, da reconexão com a natureza e o quanto isso é importante para a nossa qualidade de vida. E né? dá para a gente trazer um pouco de natureza para dentro de um apartamento pequeno, por exemplo? Como é que a gente faz isso? É um pouco difícil, mas o design de interiores, ele tem algumas possibilidades. Existem alguns termos, alguns conceitos que dos anos 60, por exemplo, o design biofílico, que veio à tona na pandemia e que ganhou muita força, que é a forma como... Tem designers de interiores que são especialistas nisso, que é a forma de trazer essa conexão da natureza para dentro de casa. Então, isso vai desde da escolha dos revestimentos, do piso da sua casa, até a ventilação, até os móveis. Tudo para você se sentir mais perto da natureza. Isso inclui plantas também, né? Durante a pandemia, teve um avanço muito grande. Assim, o mercado de plantas para interiores cresceu muito no mundo inteiro. Então, as pessoas começaram a colecionar plantas. O preço das plantas subiu pra caramba, porque assim, era um desespero de quem realmente não tinha espaço e precisava trazer a natureza para perto. Aí é uma delícia você estar na sua varanda, lendo um livro, tomando seu vinho à noite e ter vasinhos, ter aquela
aquela parede de folhagens. É muito aquela bom. iluminação mais aconchegante, né? Eu acho que todos os profissionais da área da construção civil passou meio por essa repaginação, sabe? De trazer conforto, qualidade de vida, acolhimento, aquela coisa de colo, sabe? Ô, Flávia, você como arquiteta sentiu isso? Puxa vida, sei lá, algum cliente ou alguém novo que chegou para você e disse: ai, Flávia, eu senti falta de um espaço de leitura, de uma varanda. O próprio trabalho, que agora é home office, para muita gente ainda continua, Sim. pediu um escritório que talvez não existisse, um espaço dentro de casa com computador, com cadeira, com silêncio. Mudou totalmente, assim, é muito engraçado. Então, hoje, quando a gente faz um briefing com o cliente para entender as necessidades dele, a primeira coisa que eles pedem é essa questão do home office. Então, a maioria hoje ou está trabalhando de home office ou agora tem um emprego que é híbrido, né? O trabalho é híbrido. Então, alguns dias está dentro de casa. E outra coisa interessante que o pessoal começou a pedir também por causa da pandemia, que a gente mudou, é a questão de ter uma chapelaria na entrada de casa. Então, tem um espaço para entrar, para tirar o sapato, que é uma coisa que a gente não tinha esse hábito. Verdade. Eu nunca mais consegui entrar de calçado Também em me casa. incomoda, né? A gente tá em casa agora, tipo, e ver alguém com sapato. É. Se eu tô em casa, eu vejo alguém que tá com sapato, eu fico meio assim, até incomodada. É um hábito que a gente não tinha. Então é uma coisa que surgiu depois da pandemia. Isso do escritório, com certeza, muita gente começou a pedir também pra gente criar esse espaço. E é engraçado, porque às vezes você tem um quarto que tá sobrando na sua casa e você pode fazer esse espaço lá. Mas e quando você não tem? Então a gente às vezes tem que quebrar a cabeça para encaixar isso assim, dentro de um espacinho na sala ou um espacinho dentro do quarto, conseguir disponibilizar esse espaço para o cliente. Às vezes até outro dia eu fui olhar um apartamento que tava com a varanda do quarto, eles fizeram um escritório da varanda. Porque Ficou bonito, ficou super aberto, né? Claro. são várias preocupações, assim. Aí quando você vai trabalhar dentro de casa, envolvem várias questões, que é, qual que vai ser o fundo num vídeo? Tô trabalhando com os meus filhos em casa, então eu preciso estar num espaço que está fechado, as crianças vão estar dentro de casa junto também. Então tudo isso você tem que pensar também na hora de elaborar o espaço do home office mesmo. E o arquiteto nos ajuda nisso, Sim, né? A com criar certeza, ideias. com Virar, certeza. de repente, o banheiro que era, sei lá, de funcionária, vira Sim. e aparece um escritório no meio da sala. É isso, ou na sala, ou às vezes no quarto mesmo. A gente está fazendo agora um apartamento que dentro do quarto tem um espacinho ali de home office, mas a gente fecha ele com um painel para, por exemplo, no dia a dia não ficar ali exposto um escritório, né? Legal. Só quando precisar usar. Ou dentro da sala, se é um apartamento maior, a gente cria ali, faz uma parede de drywall, faz um fechamento, uma estante legal para o cliente ter esse espaço também na casa dele. Lídia, você como psicóloga, como é que você... O que chega para você? Assim, você acha que as pessoas têm muita ansiedade quando estão prestes a comprar um imóvel? Tem gente que não dorme à noite, fica preocupada com financiamento, preocupada se está fazendo a escolha certa, preocupada também se não dá certo, porque tem essa fase, né? De você quebrar a cabeça, olhar 10 apartamentos, um não é bom aqui, outro não é bom ali. Como é que lida com essa ansiedade? Então, eu acredito que por envolver questões financeiras, e é uma realidade para o Brasil inteiro, de várias formas, não seria diferente na hora de fazer um investimento tão importante que envolve compra emocional. E envolve ali o emocional de uma forma completa, porque tem expectativas, tem sonhos. Muitas pessoas se planejaram a vida toda e até então foram surgindo muitas outras demandas. E elas não conseguiram investir nesse sonho. Então, é mais uma das áreas onde, sim, vai envolver muita ansiedade por parte das pessoas. E aí, como essas pessoas podem lidar com a ansiedade na hora de comprar uma casa, na hora de procurar uma casa? Vale a pena sentar, né? Se é o caso de uma família, o casal sentar, se alinhar e entender dentro das expectativas do casal, até porque isso pode gerar problemas também ali na família. Às vezes a expectativa de um tipo de casa ou de apartamento, um tamanho específico, a outra pessoa já tem uma outra visão. Então é muito importante que a família primeiro se alinhe as expectativas entre o casal. E se existe essa ansiedade, que eles listem mesmo quais são agora as nossas prioridades e eles comecem a colocar na balança. Olha, esses pontos aqui para nós são fundamentais, porque assim eles vão eliminar pontos de conflito e pontos de ansiedade na hora de tomar uma decisão também. Isso é importante, né? E eu até estava brincando aqui, porque é verdade, quando você está em busca de comprar, porque você vai alugar, tudo bem, o quarto não é tão bom, beleza, você sabe que é pouco tempo. Mas quando você vai comprar um imóvel, e ele pode ser para a vida toda, sei lá, ou por muito tempo, são muitos detalhes. E aí uma sala é pequena, o quarto que é pequeno, o apartamento é ótimo, mas a garagem não cabe meu carro, ou é na área externa.
sempre tem alguma coisa que não se encaixa. Como que a gente faz? E aí responda quem quiser. É um desafio enorme conseguir conciliar tudo isso. Eu preciso pensar em tudo. Quando eu conheço meu cliente, eu preciso saber qual que é a localização ideal, localização das escolas dos filhos, o trabalho. Eu tenho que pensar em tudo. Vaga de garagem, se eles passam muito tempo, trabalham em casa, e até pensando um pouco no que ela falou sobre espaço home em casa, alguns condomínios têm coworking também. O cliente já pensa em tudo. Ele falou, e naquele dia que não tiver aula, que tiver uma barulheira em casa, como vai ser? Já tem que pensar nas salas de reuniões que vão ter dentro do condomínio, no espaço de convivência. E eu queria falar também com uma psicóloga. É impressionante como o medo paralisa as pessoas. Às vezes, a expectativa está alinhada. Eles encontraram o imóvel ideal. É uma baita oportunidade. E eu vejo eles assim, ó, na frente do contrato, falando, poxa, é isso? É uma É decisão fundamental emocional nesse momento, né? Porque compra é emocional. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente em todos os aspectos, né? É onde nós, mulheres, por exemplo, onde que é fácil pegar a mulher? Compra é emocional, né? Não podemos ver alguma coisa que, se foi falado de uma forma que já chama atenção, aquilo já nos empolga para a compra. Mas como se trata de uma decisão, como a Amanda falou, de longo prazo, é uma decisão que talvez a pessoa vai tomar agora e vai manter para a vida toda. Então, é igual fazer a escolha é um casamento com aquela casa. Pelo menos durante um bom tempo ou durante toda a vida. E tem pessoas que não, pelo planejamento familiar que tem, talvez eles não vão se dar ao luxo de fazer isso outras vezes. E aí é onde essa pessoa, ela precisa, quando eu falo de alinhamento, é muito importante que a pessoa se conheça bem. Porque se ela já se conhece bem, se o casal se conhece bem, eles vão tomar essa decisão com menos medo. Porque quanto mais a gente conhece, menos medo a gente tem daquilo que é o novo, né? Menos medo a gente tem de dar aquele passo, porque a gente já entende bem aonde é que são os nossos limites. Então, olha, eu já sei que nesse espaço aqui, com essas limitações que nós encontramos aqui, né? Como você falou, é difícil encontrar o cenário ideal. Nesses pontos aqui de limitação, são pontos que em longo prazo vão gerar para a gente um conflito, vão gerar... nós vamos começar a ficar estressados com isso, ao ponto que pode trazer mais dor de cabeça do que gratidão e felicidade pela compra que nós fizemos. Então, quando o casal se conhece, quando a família se conhece, entende bem as suas demandas e a sua realidade, parou para prestar bem atenção nesse cenário, essa decisão e esse medo, eles vão ficar menores. Tem uma questão de prioridade também, assim, né? Do que a pessoa vai elencar como prioridade, assim, até dentro da decoração mesmo, pega um pouco, acho que, do orçamento, tudo também do cliente, e realmente não dá pra ter tudo, eu não sei você, né? Mas acho que não dá pra colocar tudo que o cliente quer, né? Acaba colocando ali quais são as prioridades mesmo. Acho que é difícil encontrar o 100% perfeito. E aí, tanto na casa, numa reforma, e aí isso também, não sei se já gera um medo, também trava a pessoa, se ela não fica com isso na cabeça, esse bloqueio, de tipo, ainda não é perfeito, ainda não é 100% o que eu quero. O que é uma coisa, acho, muito difícil de encontrar, assim. O ser humano ficar satisfeito é muito complicado. A gente sempre quer algo a mais do que a gente já alcançou. É natural, mas lidar com isso e entender que não é possível ter tudo ao mesmo tempo, mas é possível, com o tempo, fazer adaptações, isso talvez torne mais tranquilo o processo. Sim. Uma das coisas que mais trava nessa questão de medo, é tão legal como as áreas se interligam, né? Tem uma área em finanças que chama psicologia econômica, que é justamente isso. Como a compra é muito emocional e a gente está falando de dinheiro, que é algo muito racional, esse medo é muito comum. Quando alguém chega para mim na consultoria financeira, por exemplo, que me fala que quer comprar um imóvel, tem que fazer 1000 perguntas. Esse é o seu sonho? Como que você pensa? Qual que é a expectativa disso? Porque a gente transforma algo que é emocional em uma decisão que fica mais racional mesmo. E tem que tomar muito cuidado, porque como às vezes a pessoa toma a decisão na emoção, um sonho pode se tornar um grande pesadelo, que infelizmente acaba sendo comum. Então, quando alinha também o planejamento financeiro dessa parte, né, fica muito mais tranquilo na hora de tomar decisões. Onde compra, como decora, se coloca outras coisas e tudo mais. São muitas escolhas, né, gente? É o bairro, é muita coisa. E assim, se você tem o que te firma num lugar, não, tem que ser esse bairro, porque meu filho estuda aqui, eu trabalho aqui, minha sogra mora aqui. Agora tem gente que é solteiro, por exemplo, que pode morar em qualquer lugar. Trabalha home, ou viaja, ou é um trabalho que, sei lá, roda a cidade toda.
Então aí o leque abre ainda mais. Aliás, a gente pode falar sobre isso depois. Eu vou dar um recado na volta. Um solteiro, por exemplo, uma pessoa sozinha, o que é o melhor custo-benefício para essa pessoa? Que tipo de casa, de moradia? Olha, antes do intervalo eu deixei uma questão no ar e responda quem se sentir confortável sobre a questão de morar sozinho e aí escolher a melhor opção de lar para essa condição. Olha, quando a pessoa é solteira e está saindo pela primeira vez da casa dos pais, a recomendação que eu sempre costumo dar para a maioria das pessoas, e aí vamos ver se todo mundo concorda aqui, pensando no financeiro sempre, né? É evitar sair já comprando o imóvel de uma vez. Porque quando você está saindo pela primeira vez, você não sabe se você vai gostar do lugar que você tá, do bairro que você tá, da estrutura que você escolheu. Então você não se compromete por anos da sua vida com uma decisão que você tomou porque saiu pela primeira vez. Então, com o tempo, as necessidades mudam, você casa, tem filhos, você fica preso a uma decisão que você tomou anos atrás. Então, para quem está tomando a primeira decisão, acho que priorizar a flexibilidade pelo aluguel é muito melhor quando fala do financeiro, assim. Pelo menos tem mais poder de escolha se a vida mudar no meio do caminho. Mas aí eu tenho uma questão, assim, por exemplo, eu faço bastante apartamento, por exemplo, que é o primeiro apartamento que a pessoa mora sozinha. E eu não sei se hoje em dia a gente não trabalha já com um mercado, assim, mais rotativo nessa área. Porque quando a gente pega uma pessoa sozinha, meu primeiro apartamento, vai em busca de um que é pequenininho e que a gente tem que trabalhar com uma super marcenaria para fazer um aproveitamento de espaço de armazenamento. E aquilo funciona pra pessoa por alguns anos, mas depois... Eu não sei o quanto que já não tá rotativo esse mercado, entendeu? Assim, que quantos anos realmente a pessoa vai ter que ficar comprometida com aquilo, ou a gente pode comprar um apartamento, fazer uma super reforma, que ela vai ficar 4, 5 anos e depois vai alugar pra alguém, vai utilizar aquilo como investimento na vida dela. Eu tive a oportunidade de trabalhar recentemente num setor que são voltados para estúdio e um dormitório em São Paulo. Pinheiros, por exemplo, que é uma região que tem uma busca altíssima muito por mesmo. locação. E aí o que acontece? Eu me deparei com clientes que estão vindo de outros estados estudar em São Paulo e precisam de um local assim, de uma planta inteligente, que ele consiga colocar absolutamente tudo dentro de um espaço pequeno, porque a manutenção é fácil, porque é mais fácil de comprar, sendo um imóvel menor. E já pensando a longo prazo, financeiramente, porque às vezes ele compra e se futuramente ele quiser ir para outro imóvel, ali é um excelente investimento, porque o retorno é muito bacana. Ali na região de Pinheiros, por exemplo, a gente menciona algo de 1% de retorno ao mês para quem comprou um estúdio, um dormitório naquela região. E aí eu recebi bastante clientes que para estudo, para trabalho, investiram aqui na região de São Paulo com essa finalidade de usar naquele momento, mas se um dia quiser algo maior, já tem algo ali, um investimento. Tem muitos braços e muitas possibilidades, né? Isso a gente está dando aqui explanando aqui as dicas para você, né? Você que tem mais dinheiro, que já tem um guardado, que tem um planejamento financeiro melhor. Aliás, falando em planejamento financeiro, nós até comentamos isso. A gente diz assim, para comprar, o que eu preciso para comprar o meu imóvel, minha casa própria, seja apartamento, casa, construir, enfim. Eu preciso ter dinheiro, uma reserva. E aí as pessoas às vezes passam muito tempo juntando esse dinheiro. Mas e se você tem um trabalho que não te permite sobras? Você tem um salário ali que é justinho para pagar as contas do mês e olhe lá. E aí, como é que faz? O que a gente sempre recomenda para quem está começando a carreira ou está ainda crescendo no trabalho e tudo mais, é tentar não ficar ansioso, né, que nem a gente estava falando, porque às vezes a gente se pega tanto ao salário que eu tô tendo hoje e fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir comprar minha casa, realizar o meu sonho. Então, o mais importante é sempre pensar nessa evolução de carreira, de se especializar no meio do caminho, de fazer renda extra também, né, dependendo da carreira que a pessoa tem, para conseguir ter mais flexibilidade financeira. E o principal é justamente essa mensagem de não focar só no salário que você tem hoje e focar em evoluir na sua carreira. Com o tempo, se você faz isso, né, isso é bem feito, seu salário, consequentemente, também vai aumentar. Então, é trabalhar bastante essa visão de longo prazo. Porque deve dar um medinho, né? Nossa, é muito comum. E pessoas que não têm trabalhos fixos, são autônomas, né? Que trabalham aqui, ali, um mês tem trabalho pra caramba, no outro não tem. Dar esse passo da compra para essas pessoas deve causar uma insegurança, uma instabilidade muito grande também, né? Porque ela tem que ter a renda formalizada, né? Tem que, além de ter a renda formalizada para comprovar, né? Aí depende muito da corretora, do banco, o que eles aceitam.
tem que também ter esse planejamento financeiro. Se a pessoa que é autônoma se planeja no melhor mês, todos os outros serão horríveis. Porque se ela se planeja no maior ganho que ela teve no ano, o restante não vai ser da mesma forma, ela sempre vai ficar ansiosa ou endividada. Então, o recomendado é, primeiro, ter uma boa reserva, porque isso que vai te manter, se você passa por meses de baixa, você continua pagando as suas contas. Então, você transforma o que é variável em algo fixo. E se planejar na menor renda, né, ou na média. Porque aí, quando você ganhar mais, é mais dinheiro para você economizar e investir. E aí você vai quitando aquelas parcelas, se for um Exatamente. financiamento, né? Exatamente. É legal você dar, desculpa. É legal você dar essas dicas também de como conseguir, né, diminuir o prazo do financiamento, conseguir essa graninha extra para conseguir amortizar e pagar num tempo muito menor. Porque é o ideal, né, Veridiane? Ir pagando, diminuindo esse tempo, por conta de juros e tal. Sim. Tem que sempre comparar. Tem muitas vezes, tá? Depende muito quando a pessoa fez o financiamento. O juro do financiamento é tão baixinho que vale mais a pena a pessoa esperar, investir, que ela ganha muito mais dinheiro, que aí na hora de quitar, ela quita vários meses de uma vez só. Atualmente os juros estão maiores, então acaba sendo um pouco mais difícil o investimento pagar mais do que o financiamento. Mas tem casos que isso acontece. Se for o contrário, amortizar, poucas pessoas sabem disso, economiza muitos juros, milhares de reais de juros e tempo do financiamento também. Opa, uma construção sustentável gera barateamento aí nos custos rotineiros? Como é que funciona isso? É muito relativo, porque existem hoje em dia é muito superficial assim o entendimento que tanto quem está construindo, né, o cliente, enfim, que está contratando, quanto os profissionais da construção civil sobre o que é sustentabilidade, né? Então eu acho que esse pensamento de que vai ficar mais caro ou vai ficar mais barato é uma coisa relativa. Então, por exemplo, hoje em dia, no modo geral, assim, que eu acho que todo mundo entende soluções sustentáveis para quem está construindo ou para quem comprou uma casa pronta, o que já vem na cabeça de todo mundo é aquela coisa da energia alternativa, né? Que seria tipo fotovoltaica, que é solar, ou reuso de água, enfim. E se a casa já está pronta, enfim, não tem muita coisa para fazer. Mas, e aí isso é um custo a mais, né? Então, todo mundo acaba escolhendo por não fazer, porque às vezes, na maioria das vezes, as pessoas estão com o orçamento um pouco apertado, então eles acabam vendo a sustentabilidade como um custo a mais, nunca como um custo a menos, né? Mas eu acho que quando você se aprofunda e você começa a estudar, principalmente nós profissionais da área, começa a estudar o que é a sustentabilidade mesmo, todos os conceitos, enfim, como funciona, essa questão de custo, ela acaba sendo um fator muito neutro, assim, né? Eu acho que vai muito da personalidade, da intenção de quem está construindo, né? Mas barato, mas dá para fazer uma casa barata, sustentável, barata, assim. Eu acho que tem bolso para tudo. Agora nós temos convidados via Skype, a Thaís Oliveira e o Anderson Cabral. Vamos ver se a gente conecta aqui com eles. Boa noite, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, tudo bom? Oi, gente, tudo ótimo. Bom? Obrigada por estarem aqui para falar um pouquinho da experiência de vocês com a construção. E assim, só para dar um resumo, para abrir aqui a participação de vocês. Vocês escolheram um terreno, começaram a construir uma casa, passaram por alguns perrengues e, enfim, começaram através disso dar dicas no canal de YouTube de como fazer o melhor caminho, de como evitar certos desafios. É mais ou menos isso? Explica pra gente. Isso mesmo. A nossa história começou quando a gente entregou o nosso sonho na mão de um profissional que, infelizmente, não tinha capacidade de cumprir com o que ele havia prometido. Aí a gente pagou um dinheiro antecipado, aquela inocência, né, do dono de obra que não tem o convívio, né, nas obras. Acabamos que perdemos esse dinheiro e a gente decidiu mudar a posição que a gente estava levando. A gente decidiu estudar e, a partir disso, conseguir construir a nossa casa sozinho, contratando um pedreiro, guiando o nosso pedreiro, guiando os nossos ajudantes e também tudo que a gente aprendesse, a gente queria compartilhar na internet. Porque, da mesma forma que a gente foi lesado, a gente não queria que ninguém mais passasse por isso. Aí acabou que tornou o nosso propósito, né? E chegamos aonde chegamos hoje graças a isso. Mas tudo partiu da boa vontade de querer realmente
ajudar todo mundo a não ter a experiência ruim que a gente teve logo no início da obra. E se vocês pudessem dar uma dica agora para quem está nos assistindo, que está começando a construir sua casa ou está querendo comprar um apartamento, qual seria? Contrate bons profissionais. A mão de obra, ela é o coração da obra, né? Nada adianta você ter bons materiais, um bom acabamento. Eu costumo brincar, você vai comprar um piso lindo, mas quem vai assentar o piso vai colocar ele de uma forma que ele fique lindo, né? Então a gente sempre orienta desde a fase de sondagem de solo, né, topografia, contratação de arquiteto, responsável técnico, até o final da obra. A gente fala que a mão de obra é a chave, né, é o ponto principal para uma obra não dar dor de cabeça. E aí a próxima pergunta seria como evitar atrasos e economizar, né, nessa construção. Eu creio que a escolha dos profissionais também é uma das alternativas principais aí que vocês diriam, né? Com certeza. A gente precisa ter profissionais que estejam na obra que, além de capacitados, estejam compromissados, eles estejam alinhados com o projeto. Por mais que a pessoa às vezes seja boa, ela não tem compromisso. Ela acaba faltando, ela acaba atrasando, ela acaba saindo mais cedo, chegando mais tarde. Isso também gera alguns atrasos. Além do fato do pessoal faltar bastante. Nos 3 anos de experiência que a gente está tendo no convívio, tanto da nossa obra como de outras obras, a gente percebe que o maior problema está atrelado aos profissionais. O material você pede num dia, ele chega no outro. Porém, para você conseguir encontrar um profissional que seja capacitado e compromissado, é realmente muito difícil. Então, quando a gente encontra esse cara, a gente tem que agarrar mesmo. É difícil mesmo, gente. Olha, para qualquer coisinha que a gente vai fazer na casa da gente, e o Anderson falou muito bem, falta de comprometimento, né? Às vezes o cara sabe fazer, é bom no que faz, mas, atrasa, não vai, falta, não avisa, pega outra obra junto e some para outra obra, um mês depois aparece. Quer dizer, não é fácil escolher a dedo esses profissionais, viu? É bem difícil. A gente tem que dar sorte, procurar bastante, buscar bastante referências, porque não é fácil. Não é fácil. Esse, na verdade, é o maior desafio, acho que, do dono da obra. Desde a contratação do arquiteto, engenheiro, até mesmo o profissional que vai executar. Eu acho que essa é a grande chave, que é o que a gente sempre tenta passar aqui para o pessoal. A gente tem até um quiz lá no nosso canal, que a gente fez um quiz para o arquiteto, um quiz para o engenheiro, um quiz para quem vai executar a obra, para se não tem como adivinhar, mas tem como a gente se precaver. Claro, também tem os atrasos que são decorrentes de forças naturais, às vezes um período muito forte de chuva realmente acaba atrasando a obra. Aí nesse ponto não tem como você prever, mas é sempre bom quando a pessoa vai passar um orçamento, ela já considerar que pode acontecer um período aí de 1 a 2 semanas de chuva, e ela considerar isso também no prazo, porque às vezes ela dá um prazo curto, contando que tudo vai dar 100% certo. E infelizmente, em obra, às vezes não é assim que acontece, né? Tem alguns imprevistos. Qual que é a dica para a gente finalizar? Que é a dica de vocês para a gente poder economizar um pouquinho de dinheiro. Eu sei que no canal tem muita dica, mas se vocês tivessem que lembrar de uma agora. Olha, na parte da estrutura, quando você vai começar a casa, não tem como economizar. A gente sempre fala, não economize em projeto, não economize em ferragem, não economize na estrutura. O que a gente pode fazer é fazer escolhas, acabamentos, na parte de acabamento, na parte de piso, de um tijolinho aparente, enfim, escolher acabamentos que normalmente vão baratear a obra, porque a grande parte que onera mais a obra, que é mais cara realmente, é a parte do acabamento, onde a gente precisa realmente ser consciente e ver o que a gente precisa ou não, né? Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente já fez tudo e quer colocar nossa, adorei aquele piso, mas é nessa hora que o bolso pesa muito. A gente tem uma hora que você tem que escolher, é o que eu quero ou é o que eu preciso? Você tem que saber separar. Ou é o que eu posso. É o que eu posso, exatamente. E até uma dica muito boa é a parte de projetos, como a Thaís falou. Fazendo os projetos desde o estrutural, o projeto hidrossanitário, o projeto elétrico, você já consegue ver um mapeamento de todos os materiais que vai na sua casa. Então, com o projeto estrutural, você já consegue fazer o cálculo certo da sua ferragem, comprar a tela já armada, as colunas, as vigas. Assim você não perde ferro na obra, você não precisa comprar barra por barra e dobrar. E a mesma coisa com o projeto hidrossanitário e o elétrico. Você já tem um mapeamento certinho dos fios. Você não compra fio a mais, não compra fio a menos, não compra tubos, canos a mais ou a menos. Então você consegue ter mais precisão
e isso também gera muita economia. A gente costuma dizer, só para finalizar, que os projetos ajudam muita gente a economizar. Porque quando chega na hora da obra, a gente não sabe o que fazer, então a gente vai gastando e vai tendo retrabalho, vai gastando e vai tendo retrabalho. E é isso que encarece muito a obra. Foi o que aconteceu aqui, porque infelizmente quando a gente começou, a gente não tinha toda essa informação. Então, sofrendo na pele, a gente viu que realmente o que encarece é quando você era para fazer uma coisa e a outra, mas tinha que ter um ponto de água aqui, mas não tinha. Mas aí isso pronto. Aí vai virando uma bola de neve. E dica final, independente do profissional que você contratar, fique de olho e procure acompanhar o máximo que você pode a obra. Claro que você não vai passar o dia inteiro na obra, é muito difícil, as pessoas trabalham, geralmente elas já contratam uma empreiteira ou uma construtora por conta disso, por conta do tempo. Mas sempre que possível, dá uma passada, faz uma contagem de cimento, vê se tem cano na obra, vê se tem conduíte, vê se os sacos de argamassa estão mais ou menos compatíveis. Passar e dar uma olhada é uma coisa que você pode fazer às vezes 1, 2 vezes na semana. Mas só do pessoal na obra saber, tem gente olhando. O pessoal já fica também mais esperto e vai ficar sempre de olho e um vai começar a espalhar isso para o outro. Acaba reduzindo muito as perdas materiais. Gente, muito legal a participação de vocês. Entre aí para você conhecer Lar Cabral no YouTube, é o nome do canal dessa turma, Lar Cabral, desse casal lindo que é a Thaís e o Anderson. Muito obrigada, viu? Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigada pelas dicas, sucesso em tudo que vocês fizerem no lar de vocês. Muita saúde e paz, viu? Beijo. A gente estava, Flávia, comentando sobre isso, né? Da importância de ficar atento, de olhar bem quem trabalha com a gente, de ficar super atento a tudo que está acontecendo. Não, tudo que eles falaram ali, eu só fiquei concordando. Sim, realmente, é tudo isso. Então, desde que eles falaram realmente que é muito importante a gente estar parte do projeto, quando a gente vai começar com qualquer cliente, a gente estabelece com ele qual que é o seu orçamento para a obra. Pra gente também... A gente não pode apresentar para o cliente um negócio que é assim, é uma mansão... Fora da realidade totalmente dele, né? Fora da realidade, porque vai gerar uma frustração para ele também, né? Então, assim, tá aqui a casa dos seus sonhos que não vai encaixar com o que você pode pagar. Que lindos. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Espero vocês daqui a pouquinho, abrilhantando aqui o nosso programa hoje. Como é bacana, né? Essa inspiração de ABBA que eles trazem. Muito repertório, muita qualidade musical, muito bom. Antes do intervalo, a gente estava falando aqui, puxa, e é muito louco, né? Porque você está fazendo uma reforma ou uma construção e você vai numa loja dessas e, cara, aqueles acabamentos encantam, né? Esses dias eu fui e tava, meu Deus, você quer tudo, né? Porque é tudo muito lindo, tem muita novidade, tem coisa muito moderna. Como lidar com a frustração de repente, não poder ter aquilo que você acha que é mais lindo? Quando você entra numa loja dessas, você fica doida. É muito questão de você já alinhar no começo, né? Então, assim, a gente estava conversando agora sobre você alinhar qual que é o orçamento do cliente, né? Qual que é a expectativa dele. Por quê? Às vezes, de repente, a gente pode poupar e pode economizar já em algumas coisas. Por exemplo, eu vou fazer a reforma de um banheiro, a gente vai construir um banheiro. A gente precisa aplicar um revestimento no banheiro inteiro, em todas as paredes? Ou a gente pode pensar em fazer um revestimento só dentro da área do box, que é necessário, e por fora a gente deixa com uma pintura. Então, tudo isso assim, qual que é... Meu sonho é ter uma pedra branca. Mas uma pedra branca, de repente, dependendo do material, pode ser mais cara. Então, qual o tipo de pedra mais clarinha que a gente pode encaixar no seu orçamento para tentar chegar no qual que é o sonho do cliente, qual que é o objetivo dele estético, mas que entre também no orçamento, no custo, né? Que funcione, assim. E também elencar um pouco as prioridades. De repente, o sonho do cliente é ter um piso de madeira natural. Tá, se a gente vai colocar esse piso de madeira natural, então onde a gente pode retirar alguma outra coisa para reduzir o custo e conseguir chegar no resultado que ele quer? Equilíbrio, né? Thalita, quando você conversa a primeira vez com o cliente, você já sabe mais ou menos o tipo de imóvel que é a cara dele? Como é essa percepção? Sabe que a minha curiosidade era exatamente essa, porque eu sempre vou com o cliente, como eu sou especialista em imóveis na planta, eu vou com o cliente até a entrega da chave. Dali pra frente... Como que é o depois, eu não sei como que é o depois, se ele faz um plano A e um plano B, e aí depois, né, consegue alinhar... No nosso caso, o que a gente costuma fazer faz todo o projeto e entra até um pouquinho no que o pessoal estava falando agora. A gente faz todo o desenho, faz todo o projeto, desde plantas, detalhamento de marcenaria, de pedras, de tudo. E aí, com isso em mãos, isso assim, já sabendo mais ou menos qual que é o orçamento do cliente. Então, eu não vou orçar um mármore se o cliente pode pagar por um granito. Então, a gente pega tudo isso e a gente faz os orçamentos da obra. Então, a gente faz todos os orçamentos com mais de uma opção de fornecedor.
Isso é bom até para quem não tem um arquiteto para fazer esse tipo de serviço, mas é legal você já pega todos os desenhos, que eu acho que isso sim é fundamental, fazer a cotação com mais de um fornecedor e entender, às vezes é indicação, às vezes não é. E dentro daquilo, ficou muito acima do que eu estava esperado. Então, o que eu posso tirar? O que eu posso mudar? Meu sonho é ter um painel de madeira na sala, mas ele precisa ser desenhado, precisa ser ripado, ele pode ser liso. Aí a gente vai alinhando o que a gente pode fazer para encaixar no orçamento. Ai, que bacana. Mas respondendo essa questão, Amanda, ai, meu coração, gente, porque às vezes o cliente vem até mim e aí ele já vem com aquele cenário ideal. Tantas vagas de garagem, tantas suítes, eu falo, poxa vida, porque aí quando a gente vai conversando, a gente tem que ver qual que é, de fato, o perfil financeiro. E aí, na hora de você conseguir fazer isso, eu falo, bom, qual que é o perfil financeiro e qual que é o imóvel que eu consigo, nesse momento, encaixar o seu perfil financeiro. Uma coisa que a gente tem falado aqui, que é sobre o imóvel ser para a vida inteira. Eu tenho quebrado isso com os meus clientes em algum momento, porque, às vezes, no momento em que ele está buscando, não é aquilo que ele realmente, de fato, sonhou, o tamanho, etc., localização. Porém, é o primeiro passo. De repente, comprar algo que esteja dentro da possibilidade dele, que seja confortável o pagamento, e lá na frente, amortizando juros, por exemplo, de financiamento, a gente tem um prazo máximo aí hoje em dia no mercado de 420 meses. Ninguém usa esse tempo. Ninguém usa esse tempo. Quantos anos, gente? 35 anos. Tá. Mas é um prazo assim que a maioria não usa. Então, assim, geralmente entre 5 e 10 anos você já quitou. Aí pensa, você já tem um imóvel para dar entrada em um muito maior. Então, talvez seja só o primeiro degrau. Então, é difícil chegar e dar essa notícia para o cliente e falar, bom, você deseja essa expectativa, mas, na verdade, o que a gente conseguiria nesse momento com o seu perfil é esse daqui. Mas é uma possibilidade de encontrar, assim, colocar tudo dentro das caixinhas, sabe? Encontrar todas as caixinhas e colocar em uma só e tentar fazer com que o sonho não vire pesadelo. Foi o que ela mencionou. E quando eu sei que estou comprando um imóvel que vai ser um elefante branco, como a gente diz de vez em quando, vou comprar esse imóvel. Ele é maravilhoso, ele tem o número de quartos que eu quero, é espaçoso, tal, mas não tem boa venda depois. É um bairro, talvez, enfim. Quando que o imóvel se torna um elefante branco? Quando tem dificuldade de venda, esse é o principal. O mercado imobiliário está voltando a se aquecer agora, bem lentamente, na questão de venda. Então, um cuidado muito grande que a gente precisa ter é simplesmente pensar nisso de, vou pegar um imóvel agora para talvez vender depois, como regra geral. Porque a gente está contando com a economia que pode mudar, com várias coisas que podem acontecer no meio do caminho. O imóvel se torna um problema quando é difícil vender, quando ele já vem com vários problemas e você não viu antes, talvez uma infiltração, alguma coisa assim. E aí fica muito difícil resolver e muito mais caro. Mas principalmente quando é uma decisão que acaba com a sua vida financeira. Quando a gente fala de dinheiro, não é só a conta bancária. Impacta seu casamento, o seu trabalho, o seu sono, a sua qualidade de vida. Então, pensar no financeiro, um pouco na parte racional também, é essencial quando a gente pensa principalmente em sonho. A ansiedade vem quando a pessoa não sabe se planejar para aquilo. E é tão gostoso quando você tem certeza da decisão que você está tomando. Você sabe que você pode conquistar aquele sonho sem prejudicar a sua vida financeira também, a sua família por causa disso. Tem que ter um pouco de paciência e o conhecimento também. É isso aí, tem toda a razão. É planejamento, é equilíbrio, né? Muita coisa pra gente ter paz. E isso é uma frase bíblica, né? A melhor decisão é aquela que te traz paz. E é isso. De volta. Gente, olha onde eu tô aqui, que delícia. Tem uma cama aqui muito confortável para dormir, tem banheiro, tem armário. Adorei, tem cozinha, tem pia, tem tudo certinho. E essas duas crianças lindas. Qual que é seu nome? Iris. E o seu? Daniel. Vocês vão viajar num motorhome? Sim. Quanto tempo vocês vão ficar viajando? Não sei, uns 10, 11, 8 anos, não sabe ainda. Que graça, gente. Você tá animada, Alice, pra viajar? Sim. Que coisa gostosa. E você acha que você vai ficar bem aqui? Vai dormir bem? Vai comer bem? Tá tudo certo? Sim. Coisa mais linda. São filhos de um casal chamado Pablo e Karina. Eles criaram uma expedição Curumim. Na verdade é assim, gente. Há anos atrás, eles viajaram, fizeram uma viagem, ficaram 500 dias, né, gente, viajando.
E aí combinaram entre si, né? Casaram nessa viagem e combinaram que depois que tivessem os filhos, tudo bonitinho, dali, sei lá, 5 anos, um tempo, eles iriam fazer novamente essa volta e esse passeio em alguns lugares do mundo escolhidos por eles, acompanhados aí sim pelos filhos. Vamos entender como é que é tudo isso, porque daqui uns dias eles saem em viagem em um motorhome. E as crianças vão juntas, ó, já estão posicionadas aqui. Deixa eu descer e bater papo com o Pablo e com a Karina. Tudo bem, meus queridos? Obrigada por estarem aqui com a gente, viu? A gente que agradece. Contando um pouquinho dessa experiência. Há quanto tempo, então, vocês fizeram essa primeira viagem juntos? Só os dois, né? Nós dois fizemos essa viagem em 2013, então completou agora 10 anos. Fizemos nós dois de mochila. Foram para onde? Tudo, visitamos 33 países. Meu Deus, que loucura. E foi maravilhoso, né? E no final da viagem a gente trouxe um presente. O Daniel foi concebido no final da viagem. Nós somos como namorados, né? E aí foi tão fascinante a viagem, a relação foi por um outro nível que no final da viagem eu preparei um casamento surpresa para ela. Olha, a gente se casou no Havaí e na noite de núpcias nós concebemos o nosso Daniel, nosso filho. Que história linda, gente, que história linda. E a gente voltou tão apaixonado por essa experiência que a gente decidiu, eu quero proporcionar isso para os nossos filhos também. Então a gente vem planejando todos esses anos esse novo projeto. E aí você falou uma coisa muito interessante para mim, marque a data que a hora chega, né? Exatamente, é o lema da nossa vida, assim, né? A gente gosta, funciona pra gente para realizar nossos sonhos. Marca a data que o dia chega. Então você marca uma data, compartilha com as pessoas que aquilo vai se materializando, vai se realizando. As pessoas acham que eu preciso chegar no mundo ideal financeiro, trabalho, para poder realizar um sonho. Não, é o contrário. Eu acho que você tem que ter o sonho, marca a data e depois compartilha que as coisas vão acontecendo até você realizar esse seu sonho. Como é que é o planejamento agora com filhos? Porque eles viajaram, gente, ficaram quanto tempo? 524 dias. Nossa, 524 dias viajando. 1 ano e meio. Mas eles não tinham filhos, eram solteiros, voltaram casados, grávidos. Olha que coisa mais linda. Mas é um outro tipo, foi mochila, né? Mochilão, né? É um outro tipo de viagem. Sim. Como é que foram agora esses 5 anos planejando essa viagem com filhos? Porque as preocupações são outras, né, crianças? Sim, com eles nós fazemos outro tipo de viagem. A gente acampa bastante com eles, então foi um preparativo para esse desapego, né? Então a gente leva muito eles para estar em contato com a natureza, a gente viaja bastante acampando. E agora, com a nossa casa, né? Eles já acompanham vocês em viagens, já estão acostumados a ir para lá e para cá. Já estão super acostumados, então. O grande preparativo também é a parte financeira, né? Na nossa primeira viagem a gente juntou um dinheiro e viajou com esse dinheiro. Agora é um pouco diferente, não vai ser uma mera viagem, vai ser um novo estilo de vida que eu vou continuar trabalhando durante a viagem, inclusive para financiar a viagem, né? A gente não ter o patrimônio para pensando nas crianças, a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso nessa outra fase com eles. Não somos só nós, né? Tem as crianças também. Agora, e vocês pensam assim, por exemplo, meu Deus, e se tiver um problema de saúde, se uma criança ficar doente, algum de nós, onde a gente não vai ter um plano de saúde, um hospital que cubra o mundo inteiro, ou tem? Me conta um pouco desses detalhes. Eu sempre tenho uma família que inspira muita gente, assim, que viaja, ele fala, médico tem em todo lugar, hospital tem em todo lugar. Então, todas as necessidades que a gente tiver durante a viagem, a gente vai encontrar soluções. Não adianta você pensar nos problemas e começar a criar obstáculos para você realizar seu objetivo. Então, as soluções aparecem ao longo do caminho. Isso a gente aprendeu na primeira viagem, acho que preparou muita gente para esse momento, que a gente chama de sincronicidades. As coisas fluem, acontecem, as respostas, na medida que os obstáculos também aparecem. Então, a gente se deixa levar. E nessa primeira viagem, a gente teve vários exemplos de que, nesses momentos de dificuldade, anjos aparecem, as coisas acontecem da melhor forma. Então, essa primeira viagem foi uma grande escola para nós. Por isso que esse medo que muitas pessoas têm, a maioria fala, como vocês são corajosos, né? Mas a gente já teve essa primeira experiência que foi mágica. Então, a gente quer repetir isso e quer levar as crianças para ter esse estilo de vida, simples principalmente, porque o motorhome é uma casa completa, mas é uma casa muito pequena. E a gente vai ter que viver com pouco, mas o mais importante é que o quintal vai ser enorme. Nossa, vai ser o mundo. Vai ser o mundo. O que você leva? Como que prepara essa mala? Na verdade, o espaço que a gente tem é muito pequeno, então vão ser poucas roupas, poucos utensílios,
Tudo Comida vocês vão comprando em cada lugar que vamos parar? comprando aos poucos, não dá para estocar muita Vocês coisa. cozinham no motorhome ou comem em restaurantes? Cozinha. A ideia é cozinhar praticamente o tempo todo. Então, mas assim, a gente não pode estocar muita coisa. Tá. Então, é tudo em pouca quantidade. A roupa em pouca quantidade, brinquedos em pouca quantidade. E a gente aprender a viver com isso. A gente escolheu um carro autônomo, né? Então, a gente escolheu a montadora, chama Estrela Mobil, justamente porque eles fizeram um projeto totalmente customizado para nós e autossustentável. Então, ele tem placas solares, ele nunca precisa ser ligado numa tomada. A água, ele tem um reuso de água 10 vezes, então a gente tem 400 Como é que litros. funciona? Me conta. Água da pia, água do sanitário, Isso. banheiro, como é que então é? ele tem um banheiro cassete, né? Então ele é como se fosse uma maletinha que tira pelo outro lado, e ele é um banheiro químico, que você consegue despejar no banheiro normal. A água do chuveiro e a água da pia, ela pode ser reutilizada 10 vezes. Então a gente tem um tanque de 400 litros, que se reutilizado vira 4.000 litros. Então dá uma autonomia de água muito grande, né? Mas todo mundo que vive no motorhome começa a ter um relacionamento com a água totalmente diferente, um respeito pela água diferente, né? Então a gente começa também a passar esses valores para as crianças, minimalismo e respeito pela água, pela natureza. Ô Daniel, você sabe qual que é o combustível que vai aqui nesse motorhome? Não sei, gasolina, diesel, não sei. É diesel? É diesel. O que mais? Fala, o que você tá com vontade de falar? Sobre a mamãe, quando ela tava falando, tipo, menos roupa, menos tudo. Pra deixar a palavra menos curta, é tudo em excesso. Não pode nada em excesso aqui. Você vai ter que levar tudo de pouquinho. Agora, você vai levar algum brinquedo? Vai levar algum brinquedo? Qual brinquedo que você vai levar? Vou levar... Tem que levar pouco. Vou levar uns 3 bichinhos de pelúcia. Uma bola? Não sei. Não sou muito ligada à bola. Eu vou levar Lego? meu Lego. Seu Lego. Tem E a muito Alice, o Lego. que será que a Alice vai levar, hein? O que você acha que a Alice vai levar? Que Não ela não sei. pode deixar. Ela tá gritando lá, ó. O que você vai levar, Alice? São os ursinhos dela, o Ping e o Pong. Ah, os ursinhos vão. Que coisa, gente. E vocês deixam uma casa montada aqui e vão rodar ou vocês vão abrir mão dessa casa? A gente vai abrir mão da casa, a nossa casa provavelmente vai ser vendida. Então, é o desapego também que a gente trabalha. É assim, número 1 é o desapego que a gente vai ter, principalmente as coisas, a casa. E também, na verdade, a parte mais difícil é a família, né, que vai ficar. Como é que a família tá encarando isso, gente? Como é que eles ficam? O que eles falam pra vocês? Eles apoiam. Os pais do Pablo estão com uma dorzinha assim, da gente ir, a saudade. A minha mãe é super aventureira, acho que é dela que eu puxei. Então, a minha mãe, ela apoia, ela quer encontrar a gente em várias partes da viagem. Mas a saudade, claro que... Seus ursinhos? Você não trouxe? Não. Eles estão em algum lugar, daqui a pouco a gente acha, viu? Ai, gente, é muito legal. E a escolha do motorhome? Você tem muitos tipos, eu não entendo, tá? Tô falando aqui como leiga no assunto. Tem muitos tipos de motorhome, tem muitos tamanhos. Exatamente. Tem uma série de tamanhos. E uma curiosidade, que no Brasil a gente mapeou 23 montadoras, né, de motorhomes. Existe uma indústria aqui grande. Existem vários modelos, várias formas. Esse é um furgão, né? Então ele é construído dentro de um furgão. Existe o chassi, que é só a cabine, constrói uma casa atrás. Existe o ônibus, caminhão de expedição. Existe todos os formatos, Kombi, Home. A gente escolheu o modelo chassi, que tem mais espaço e ao mesmo tempo é compacto, né? Todo mundo pensa em ônibus. Em termos de conforto, é ótimo, mas para você dirigir nas cidades pequenas, principalmente a gente vai colocar o nosso veículo dentro de navios para transportar, para cruzar o oceano. Então a gente quer cruzar primeiro o Atlântico, depois o Pacífico, voltando, dando a volta ao mundo inteiro. Então a escolha do motorhome é primordial. E a gente escolheu essa fábrica justamente porque ela faz uma coisa customizada e com essa pegada de tecnologia. A gente vai ter Starlink, então internet de qualquer lugar para que eu possa trabalhar, né? Eu arremato imóveis em leilão, reformo e revendo. Então eu vou continuar fazendo isso durante a viagem
Então, bastante tecnologia e bastante customização. Essa foi o que nos levou a escolher essa fábrica. E eles têm, né? Vamos entrar? Vamos entrar? Vem comigo, gente. Vamos entrar mais um pouquinho aqui. Todos têm essa mesinha de apoio que é... Ah, tem uma embaixo também. Essa que pode fazer a refeição aí essa fora. É uma mesinha de apoio, né, para quando quiser cozinhar aqui fora. Tá. Aqui sempre tem também um apoio, uma mesinha que é meio que funciona como um sofá, alguma coisa assim. Exatamente. Essa mesinha aqui, ela vira uma cama também. E ela abre para cá e ela vira uma cama de casal. Tem né? 2 quartos ou um, geralmente? Geralmente é um quarto só. O que a gente está montando, na verdade, a gente está montando um outro que vai ter uma cama em cima da cabine, que é para as crianças. Tá. Então vai ser a dona ela está montando todo a idade uma coisa customizada para as crianças, com nichos, para elas terem independência, vai ser uma coisa bem bacana. Então existem vários modelos, né? Então esse aqui é uma forma também, serve para 4 pessoas. O nosso vai dar para, o que a gente está construindo no final das contas, serão para 6 pessoas. Mas vai mais alguém com vocês? E você está convidado aí a que eu nos vou visitar, ir. por favor. Viu, diretor? Tenho umas férias, viu? De uns 5, 8 anos, mais ou menos. Mas vocês estão fazendo um pouquinho maior para ter mais conforto ou pretendem levar alguém em algum momento da viagem? Na verdade, a gente quer ter convidados, né? Então, é de verdade a gente está convidando aqui você e outras pessoas, porque o objetivo da viagem, conhecer lugares maravilhosos, é muito bom. Mas nada como compartilhar esses lugares, né, com pessoas. Sem dúvida. Sejam pessoas que vão nos visitar, sejam as pessoas que a gente vai encontrar ao longo do caminho. Esse é o principal objetivo da viagem. Isso que eu ia te falar, eu imagino que conheça muita gente. Você falou de anjos que chegam no caminho. Deve ser muito legal, né? Conhecer lugares, gente, cultura, tudo muito diferente, né? Dá licença, filho. O que a gente fala, assim, quem viaja há muito tempo é unânime dizer que o mundo é muito melhor, as pessoas são muito mais solistas, muito mais positivo e seguro do que se imagina. Isso na estrada você vive na prática isso. Por onde você passa, as pessoas vão acolhendo, ajudando. Então, por isso abre que a as cabeça, né? Em dificuldades- todos os sentidos, né? Exato, E o sistema elétrico, como é que funciona? Então, isso é muito bacana, assim, elas são placas solares, né? Então, as baterias, elas são carregadas, seja, se quiser ligar numa tomada externa, Tá. seja pelas placas solares ou seja pelo motor. No motor tem um segundo motor de arranque, que quando está em uso, ele também carrega as baterias. Então, na prática, não precisa carregar nunca, nunca ligar na tomada, Tá. só numa emergência, Tá. se ficar muito tempo parado. Então, tem ar-condicionado. Eu tô vendo, ó, tem micro-ondas, gente. Olha que moderno micro-ondas, aqui, ó. televisão, Micro-ondas, tem televisão. todos os utensílios normais. Que doideira. E aí, Alice, tá gostoso aí? Aham. Você com seus bichinhos vão ficar dormindo aí. A Ping-Pong, a gente vai achar a Ping-Pong, nós vamos trazer, eles vão viajar tanto a Ping-Pong. Menino, você não sabe. Ô, Pablo, vamos descer aqui pra gente encerrar. Por que o nome Curumim? Vocês botaram Expedição Curumim. Como é que foi se batizaram dessa forma? A Expedição Curumim, ela veio porque a gente queria um nome tipicamente brasileiro. Nós vamos viajar, a ideia é viajar o mundo, mas a gente queria um nome tipicamente brasileiro. E a gente queria uma palavra em Tupi-Guarani. E aí o Curumim veio porque Curumim em Tupi-Guarani é criança. E nós vamos estar viajando com os nossos filhos. E nós falamos também que a gente também acaba voltando a ser criança. Sem dúvida. A gente vai ter um outro olhar para a vida, esse contato intenso com a natureza. Então, foi daí que surgiu a Expedição Curumim. E honrar os povos originários, né, também. Aqui, para encerrar, esqueci de perguntar um negócio importante para vocês. Do estudo das crianças, como é que fica? Nós matriculamos eles numa escola que chama Clon Lara, que várias famílias que viajam matriculam nessa escola, uma escola americana, que permite o ensino à distância, porque no Brasil ainda não é regulamentado o ensino. Então, eu vou fazer homeschool com eles, vou estudar com eles no caminho, e essa escola permite e orienta e nos direciona no estudo. Olha que legal. Nós seremos os professores, nós seremos os com a ajuda de professores. tutores da Conlar e também de outras pessoas, Hoje em de dia é amigos, tudo online, né, etc. gente? Você abre câmera também, de qualquer lugar que você tiver, computador. E Hoje... a gente também vai ter a internet, né? Sim. Então, isso facilita bastante nos estudos E a deles gente- também. o conceito do homeschooling, né? As crianças, elas têm um desejo natural, uma ânsia por conhecimento. Então, eles vão aprendendo, principalmente nesses novos ambientes, novas experiências, elas vão absorvendo muito conhecimento. E esses tutores vão ajudando a inserir
a escolaridade, algumas matérias básicas com base na experiência. Então, é um ensino experiencial, né? E não aquela, conforme uma grade que ele aprende num lugar fechado e sentado. Muito legal, muito legal. Motorhome, não, dá até vontade de ter essa coragem, né? Falando em coragem, que coisa bacana. Ó, no momento que nós usamos o Skype, que o pessoal lá disse das construções e dos perrengues e dificuldades que eles passaram, eu acho que a gente pode... Eles comentaram que a gente não pode economizar em algumas coisas na nossa casa, na nossa construção. E eu queria que a gente falasse sobre isso. Onde a gente não pode economizar? É praticamente o que eles falaram, assim, que é a questão da estrutura da casa. De repente você quer economizar numa viga, alguma parte assim que é fundamental, é a base da sua casa, que daqui em pouco tempo você vai começar a ter trinca. Então você vai ficar com um trabalho ali que depois contínuo na sua casa, de ficar mexendo naquilo, tá toda hora uma trinca aqui, um vazamento, porque eu não investi nessa parte estrutural. Você vai ter que ficar mexendo nisso o resto da sua vida. E de vez em quando a gente tem que fazer, por exemplo, como se fosse um check-up na casa, dar uma olhada, ou tem que esperar, né? Uma manutenção na casa, ou a gente espera ela dar sinais de que está precisando? Bom, algumas coisas sim, com certeza. Por exemplo, uma trinca, de repente uma trinquinha que pode aparecer na sua casa. Então, é bom você, apareceu, aí eu vou mexer nela. Mas assim, uma pintura na casa, por exemplo, é bom você fazer pelo menos a cada uns 3, 4 anos. A parte de fiação elétrica, se já passou de 10, 15 anos, é fundamental você dar uma conferida nisso para ver se está tudo certinho também. É importante. Um eletricista. Sim, com certeza. Porque também com o passar do tempo, os materiais vai se atualizando muito, né, na construção civil. Então tem muita coisa hoje que já está totalmente defasada do que era antigamente. Então você tem que fazer essa atualização também. Comprar um apartamento ou uma casa nova ou usada? Ai, gente, eu sou suspeitíssima para falar. Mas, inclusive, sobre isso, quando você compra um imóvel, por exemplo, na planta e recebe a chave, você tem garantia de pelo menos 5 anos de todo esse processo. Questões hidráulicas, elétricas, absolutamente tudo. Fora que as construtoras elas estão cada vez mais avançando. O método construtivo é muito moderno. Eu estou trabalhando em um lançamento que fica do ladinho da Dutra. Do decorado, onde eles fazem toda a questão acústica, você não ouve nada. Nada. Tá tudo muito então, moderno, é muito né? moderno. Ai, que delícia! Parabéns! Obrigada, gente, por estarem aqui conosco. Olha, daqui a pouquinho nós vamos trazer agora, nós vamos falar sobre um projeto social super importante, mas antes eu queria perguntar para a Pan, ter uma área verde em casa, né? As pessoas que gostam de ter bastante verde em casa. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? É perigoso para atrair insetos, bichinhos, enfim. Existe uma... Muita gente acredita que você ter um jardim, uma área verde, porque quando a gente fala de área verde é muito relativo, porque pode ser uma área verde grande que só um gramado, ou pode ser um jardim biodiverso, cheio de volumes, enfim. Então, o que a maioria das pessoas acredita, isso eu vejo no mercado, enfim, é que quanto menos planta, menos vegetação, menos bicho. Mas isso, na verdade, é totalmente o contrário. É um pouco difícil até de explicar para as pessoas o que é o equilíbrio ecológico que a gente tem que ter dentro dos nossos jardins. E isso também é uma soma da cidade, né? As nossas cidades hoje sempre foram nas cidades. Então, assim, de onde tem um esgoto, às vezes tem sujeira, lixo acumulado. Então, a gente vive em ambientes propícios para a existência desses bichos peçonhentos, aranha, escorpião, rato, barata, enfim. Só quando você tem um gramado muito grande, que é o que a maioria das pessoas escolhe fazer quando chega na hora do paisagismo em casa, não quero bicho, eu vou fazer um gramado. Também é um jardim que eu chamo de estéril, né? É um jardim, uma área muito desprovida de verde, de volume e de interação com a fauna, né? Porque nas cidades também a gente, além desses animais, a gente também tem os pássaros, tem os pequenos mamíferos, como saruê, alguns esquilos, enfim, aves, muitos tipos de aves que precisam de área verde, né? Eu sou especialista em projetos sustentáveis de paisagismo. Às vezes parece uma... agora vou ter que voltar. Como é a palavra aqui? Redundante? Redundante, isso. Só retorno. Às vezes, quando a gente fala de paisagismo, parece redundante, né, a questão da preservação do meio ambiente, mas não é. Então, quando a gente tem uma área, um projeto bem feito, em que a gente, diferente do gramado,
onde também tem insetos, enfim. Num jardim biodiverso, que a gente chama, que é um jardim que tem muitos tipos diferentes de vegetação, onde a gente tem flores, onde a gente tem frutos, a gente consegue criar como se fosse um ecossistema. Então, ali naquele local, vão aparecer aves para comer aquela fruta, vai aparecer polinizadores, borboletas, abelhas. As coisas vão se encaixando. Vão se encaixando. E aí o que acontece? O passarinho vem, ele vai comer aranha, ele vai comer o escorpião. À noite, quando a gente está dormindo, existem os pequenos mamíferos, enfim. Então, o saruê, por exemplo, que muita gente conhece como gambá, ele é um dos maiores predadores de escorpião e aranha venenosa. E ele vem para o jardim. Então, quando você permite também essa interação, esse equilíbrio, você receber esses animais, a gente também consegue ter esse controle de pragas. A gente cria um equilíbrio. E aí, o que acontece muito é que as pessoas fazem só aquele gramado para evitar. E esse lugar verde, muito simples, pobre de vegetação, ele vai ter essas pragas, assim como todas as áreas. Você pode encontrar aranha. Tem muita gente que tem casa e nem tem jardim e já encontrou aranha no sapato, sabe? Então, só que é diferente disso, você não recebe aqueles predadores, você não tem o equilíbrio. Então, é ao contrário, né? Quanto menos verde, quanto menos equilíbrio você tem, mais praga você tem, você abre espaço, né? Aí tem aquela coisa do veneno, que todo mundo passa para matar. Então, quanto mais veneno você usa, mais as pragas ficam resistentes. Então, a gente vive em cidades, hoje em dia, que são totalmente desequilibradas, né? Então, a sustentabilidade, o paisagismo sustentável, ele está aqui para melhorar a qualidade de vida da sociedade, né? Criar cidades mais acolhedoras. Ô, Lídia, quando a gente estamos falando de natureza e tal, e me veio uma coisa que são, né, uma coisa totalmente ao contrário, ruim, que são os desastres naturais. Quando a gente leva isso para o psicológico, né? Como é que a gente mantém a saúde mental se a nossa condição social nos obriga a estar em um lugar, sei lá, em um morro, em um lugar menos favorecido, em que a gente esteja tete a tete com esses desastres naturais? Até mesmo as pessoas que moram em locais como esses, né, nas comunidades próximas, tanto as comunidades recebem assistência, quanto isso é possível também, por exemplo, nas clínicas escola hoje, das faculdades mesmo, de psicologia, de assistência social, é possível que as pessoas procurem auxílio profissional. Então, se está acontecendo um período de tensão maior, já vai acontecer assistência, às vezes, de ONG, às vezes de outras instituições que vão até as comunidades e que geralmente têm os voluntários, os profissionais voluntários. Então, para quem vive nessa circunstância, é importante não abrir mão dessa oportunidade, que muitas vezes vai ser completamente sem custo. Então, aproveite a oportunidade quando você tem acesso a um profissional de assistência social, ao profissional da psicologia mesmo, porque nas universidades, por exemplo, a clínica escola, o atendimento do profissional no último ano é totalmente gratuito, voltado para a comunidade, basta que entre em contato. E muita gente não sabe que existe esse atendimento. Então, isso é uma forma de ajudar a amenizar nesse momento, porque é uma situação que, se você não tiver um suporte profissional, dificilmente você vai lidar sozinho. Sem dúvida. Olha, gente, o meu próximo convidado é arquiteto, urbanista, mestre e doutor pela UFRJ. Ele atua como professor universitário, coordena o curso de arquitetura e urbanismo da faculdade Unifaté, em Lorena. Hoje ele veio nos contar um pouco sobre um projeto onde os alunos reformam casas de famílias carentes. Olha que papo interessante. José Ricardo, bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Apresenta a nossa convidada. Fernanda. Tudo bem, Fernanda? É aluna? Que legal. Vamos sentar aqui, ó, pra gente bater um papinho. Eu achei super interessante o assunto e queria que você falasse um pouco sobre ele. Os alunos reformam casas de pessoas carentes? Você me disse que antes vocês reformavam, por exemplo, um asilo, uma creche, né, uma obra social. Hoje isso já veio para pessoa física, é isso? Isso mesmo, Amanda. Muito obrigado pelo convite. É muito bom trazer aqui essa conversa sobre uma extensão universitária, né? Então, eu sou professor aqui de uma faculdade de arquitetura de Lorena, Unifateia. Então, a gente vem com esse projeto desde 2011, quando ele foi criado, e com esse viés social, né? Então, a arquitetura social é algo que faz diferença na vida das pessoas, né? E é um pouco do que a gente quis fazer. Lá em 2011, a gente começou com um projeto
pensando em instituições carentes ou instituições sociais, e a gente trabalhou em alguns lares de longa permanência para idosos, atendemos também uma escola de deficientes visuais, e a partir de 2019, como você disse, começou a fazer parte do nosso olhar, né? Isso provocados pelos alunos, buscando um projeto com a pessoa física, né? Com famílias em situações de vulnerabilidade social. E aí é uma forma do aluno exercitar o que ele está aprendendo, que é no último, né, o penúltimo ano de faculdade. Isso. E de fazer o bem, de ter um propósito naquilo. Quem custeia isso? Quem paga essa reforma dessa casa? Então, esse processo todo, ele passa dentro do 4º ano do curso, né, o penúltimo ano, onde eles já tiveram muita teoria. Então, eles conseguem, nesse projeto, colocar a mão na massa. Então, desde o briefing, né, que a gente fala, e tem bastante arquitetas aqui hoje, com o cliente, que na verdade é essa família em vulnerabilidade, que tem carências, extrema pobreza, então dificuldades com a limpeza da própria casa, porque tem essa dificuldade. Então, eles vão desde essa entrevista, depois passando pelo projeto, planejamento, já foi falado muito aqui, é muito importante, todo o processo de planejamento, do projeto arquitetônico, das instalações, captação do recurso e, posteriormente, a execução, né? A segunda fase do projeto é a mão na massa. Você já colocou como aluna de arquitetura, Fernanda, a mão na massa? Já sim, né? O ano passado eu fiz parte do projeto, estava no 4º ano, e eu fiz parte da equipe de finanças. Então, durante todo o processo, né, durante todo o ano, a nossa equipe fez ações para levantar esses recursos. E aí, quando vai para a obra mesmo, todos os alunos vão para a mão na massa. Então, parte de pintura, rejunte, a parte de jardinagem. Então, todas as semanas a gente estava junto com a família, colocando a mão na massa, trazendo a técnica, os aprendizados, né, dos 3 anos e meio, para dentro da construção mesmo. E acho que até muitas empresas devem doar produtos para que isso aconteça, né? É um Sim. propósito social, acima de tudo, sim. né? A parte social, particularmente, é o que mais me encanta, né? De poder ajudar. E toda a parte de captação de materiais, a gente conseguiu com doação das empresas, dos parceiros. Muitos já conhecem o projeto, então já buscam, já querem ajudar. E aí a parte financeira a gente consegue também para auxiliar na parte de mão de obra. Tá. E como que são escolhidas essas famílias? Porque eu imagino que muita gente queira, né? Então, a gente tem bastante demanda, mas, em geral, a gente sempre tem um apoio de um assistente social. Isso pode vir muitas vezes, isso aconteceu da Prefeitura Municipal de Lorena, nos apoiar. Hoje a gente tem um apoio muito importante, que é uma parceria que a gente tem recente, começou ano passado, em 2022, da Caritas Diocesana. Então é um trabalho bonito que eles fazem, social, em vários aspectos, mas eles também tinham um projeto muito parecido, mas que eles não tinham apoio técnico. Então, a gente juntou esforços, então eles ajudam a gente a selecionar essas famílias, porque é um público raro até, porque são famílias em situação de vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo que tenham o próprio terreno, a própria casa. Então, a gente reforma a casa, mas como a gente faz um processo legal junto à prefeitura, com todos os trâmites importantes para os alunos saberem, né, o cotidiano da profissão, a gente precisa que a família seja proprietária daquele imóvel. Então é difícil, mas muitas vezes, e há com certeza vários casos, e os alunos participam de todo esse processo de escolha. Deve ser bem emocionante, né? Tem algum caso que te chamou mais atenção, que você pudesse compartilhar? Olha, cada família ali é uma situação única, né? Mas eu posso mencionar, por exemplo, a família da Dona Cida, de 2019. Então, uma catadora de materiais, e ela tinha um sonho. O sonho era ter uma casa, oferecer uma casa para os filhos. Então, ela morava numa casa uma situação muito difícil. Então, para vocês terem uma ideia, dentro da casa não tinha uma torneira. Meu Deus. Então, era uma situação muito difícil. Fora da casa tinha um tanque, era a única torneira da casa, que servia para lavar a louça, a fralda das crianças, escovar os dentes, por exemplo. Então, era uma situação muito difícil. E essa casa, em particular, ela realmente não deu para ser reformada. Ela precisou ser toda demolida e reconstruída, né? A gente tinha uma turma grande à época,
acho que tinha uns 70 alunos. Então, foi realmente um processo de imersão. Infelizmente, posteriormente, a dona Cida chegou a falecer, mas ela realizou o sonho dela, né, de ter construído e oferecido a casa para os filhos dela, para a família dela. Nossa, que coisa linda esse trabalho de vocês, meu Deus, né? Porque é ajuda de todos os lados, né? É uma missão mesmo, uma coisa muito linda. Nossa, eu imagino tudo que vocês estejam vivenciando. Se tiver alguém nos assistindo agora que trabalhe, que sei lá, com produtos, né? Com mão de obra e queira participar de alguma forma, eu vou deixar o contato de vocês. Tem um e-mail aqui. Você quer deixar algum outro contato? Tem um Instagram ou é esse e-mail? arquitetura@unifatea.edu.br. Perfeito. Esse é o e-mail para falar com a gente, o arquitetura@unifatea.edu.br. Mas também temos o Instagram, Casa Real Unifatea. Então, entrem lá. Aquela pessoa que realmente pode ajudar como voluntário, ou eu tenho um material, eu tenho um mobiliário usado que eu não em bom estado, né, que eu não tenha mais. Então isso tudo ajuda, porque a nossa intenção com essa arquitetura social não é trazer sofisticação, não é trazer glamour para aquela casa, mas é trazer morar digno, né? A moradia digna é o nosso... É o que todos nós deveríamos ter, né? O mínimo, né? Uma moradia digna. Verdade, Amanda. Obrigada, viu, Zé Ricardo? Muito obrigada, viu? Muita saúde, muita paz para que vocês possam realizar muitos sonhos, que é isso que vocês fazem também, de alguma forma. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigadão, sucesso para você. Veridiana, o que a gente tem que tomar cuidado para não cair em alguma armadilha na hora de construir ou comprar a nossa casa ou o nosso apartamento? O que a gente pode considerar uma armadilha? A principal delas, que é o maior erro quando as pessoas tomam essa decisão, a gente estava até falando nos bastidores, é que a maioria só compara o valor do aluguel com a parcela de um financiamento. E tá errado. Tem que sempre avaliar todos os outros custos que vêm com aquela decisão. Um seguro que você precisa pagar, uma reforma, compra de imóveis, o custo do bairro, do padrão de vida que você está mudando, para depois você tomar essa decisão. Sem contar os juros de financiamento, que eu nem estou colocando nessa conta aqui. Mas pensando mensalmente, tem que avaliar tudo, não apenas as parcelas com aluguel. E muita gente pula isso e acaba depois aumentando muito o padrão de vida. E aí que o sonho, que a Inês falou, se torna um grande pesadelo, infelizmente. É isso aí, tem que tomar cuidado, né, gente? Para isso que tem tantos profissionais como elas que estão aqui, tantos profissionais que entendem, estudaram para aquilo e podem te orientar da melhor forma possível. Obrigada, viu, Veridiana? Seu contato está na tela. Obrigada, seja sempre bem-vinda. Thalita, sua consideração final. A Thalita Gandra é corretora de imóveis. Nós falamos aqui sobre facilidade de parcelamento, sobre a escolha, a intuição para você mostrar um imóvel para essa pessoa na planta, a importância de comprar na planta. Esses dias eu estava na academia conversando com um amigo e ele me disse... A gente estava falando de um imóvel em específico e ele disse: Amanda, eu paguei tanto na planta, hoje vale tanto. Mas assim, 5 vezes mais. É um bairro que era um bairro que estava apto a prosperar e prosperou muito. Né? Ali chegaram empresas, metrô, enfim. Então ele se deu muito bem. Então comprar na planta é uma boa solução, né? Principalmente quando a localização tem um alto potencial de valorização. Eu só queria deixar um recadinho por conta do casal que a gente viu aqui, que no meio do caminho encontrou péssimos profissionais, né? Eu queria que vocês que estão procurando o seu imóvel tenham muito cuidado na escolha do profissional. Encontre boas referências, encontre boas indicações para que vocês possam dar esse passo de forma segura e transparente. Tem toda a razão. Muito obrigada pela sua participação, viu, Pam? Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Lídia, muito obrigada, minha querida. Obrigada. É menininha, você falou, né? Menininha, Como é que vai chamar? Maria Clara. Oh, que coisa linda. Deixa a sua consideração final, então, para a pessoa ficar menos ansiosa para adquirir seu imóvel. A consideração final que eu queria deixar, eu acho que ela é válida não só para o imóvel, mas para a vida, que é o seguinte: independente da situação que a pessoa se encontre hoje e que ela tenha esse sonho, seja o sonho da casa própria, o sonho, qualquer outro sonho, né? Talvez com a mentalidade que a pessoa tem no momento, ela só consegue vislumbrar um panorama que caiba na realidade do momento. Mas a nossa mente, ela tem um poder que é ilimitado. Então, nós podemos, sim, evoluir a nossa mente, evoluir as nossas crenças, inclusive financeiras. A gente conversou um pouco sobre isso também nos bastidores ali. Então, aquilo que você vislumbra como uma realidade, não, eu
definitivamente não posso sonhar com isso, porque para mim é algo impossível. Não é impossível, mas para que se torne possível, ou então para que esse sonho possa ser um pouco maior, viável, você vai precisar transformar a sua mentalidade. E existem inúmeras formas, como a que eu citei agora há pouco, né? Busque apoio. Se você hoje não pode investir num profissional por um atendimento pago, procure nas universidades e comece com atendimento gratuito, mas abra a sua mente para que ela possa se expandir e você possa realizar não só o sonho da casa própria, mas os outros sonhos que você, de alguma maneira, já tem aí no seu coração queimando. É isso aí, o mindset positivo e, como a Veridiana citou durante o programa, você também estudar, adquirir conhecimento, se aperfeiçoar para você evoluir, se tornar um melhor profissional e ganhar mais dinheiro, ter um salário maior, enfim, escalar, fazer da tua empresa um negócio bom para você ter uma casa, ainda a casa dos seus sonhos, né? Flávia, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui. E consideração final, acho que eu queria falar é para ter planejamento, puxando até um pouco de sardinha para o nosso lado, mas é importante mesmo na hora de você pensar em reformar sua casa ou de construir uma casa, você ter um profissional do seu lado, que vai fazer todo aquele planejamento de quanto que vai ser o custo da sua obra. Pode parecer de início que é um investimento, às vezes, que você não estava programado para ter, né, de investir nesse profissional, mas que a longo prazo vai te trazer sim uma economia, porque você não vai ter desperdício de material e não vai gastar com coisas que, às vezes, de repente, você nem precisava estar gastando na hora de fazer sua casa. É isso aí. Obrigada, meninas. A gente encerra com música. Eu quero agradecer a você também que está em casa, que passou um pouco do seu sábado com a gente, que você possa realizar não só o sonho da casa própria, mas todos os outros. E a dica que a nossa psicóloga deixou é muito importante. Mindset e evoluir sempre, buscar se aperfeiçoar, né? E tá aí o contato deles na tela para vocês, turnê, daqui a pouco eles aparecem aí pertinho da sua cidade e eu tenho certeza que nós vamos cantar e dançar muito com eles. Obrigada, gente! Bom sábado, até semana que vem!